me parece a plataforma a partir da qual você está surgindo, emergindo e trabalhando e preocupado. Sim. E não só, mas assim, eu acho que esse fenômeno acontece sobretudo em relação à cultura oral, né? Ou seja, há uma especificidade da cultura e do conhecimento que não é verbal e que, portanto, por isso não é reconhecida pela instituição, né? Pelas instituições de ensino ou de pesquisa. Porque eu posso dar um exemplo que parece ser absolutamente diverso dos indígenas, mas que neste aspecto, na minha opinião, não é. As colônias no sul do Brasil. Então, vamos pegar as chamadas, entre aspas, colônias alemãs, né? Quer dizer, eu tenho regiões inteiras, no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, em que as pessoas falam um dialeto, que é um desdobramento de um dialeto do centro-oeste da Alemanha, que é a região do Hunsrück, né? E que hoje não é mais nem esse dialeto, porque já é uma mistura total. E são pessoas nomeadas de colonos, que vivem na colônia. Colônia é esse espaço no interior, né? E que, enfim, eles não são reconhecidos pela elite que se considera alemã, descendente de alemão, e que fala Hochdeutsch. Eles não são reconhecidos pelo Brasil porque aquilo que eles falam é uma coisa, é um português errado, é algo totalmente distorcido, né? E eles vivem numa espécie de limbo cultural, onde o Estado não os reflete, né? A educação não os reflete. E, no entanto, tem uma cultura ali que foi desenvolvida, como em vários outros lugares do Brasil, que é extremamente interessante, linguisticamente, na culinária, na arquitetura, que foi uma coisa desenvolvida em contato com os indígenas da região, em contato com os portugueses, é uma miscelânea cultural e que a gente não olha para isso, não valoriza isso. Eu acho incrível você ter falado da questão da colônia, porque existe uma perturbação para mim há muitos anos, e eu nunca surgiu a oportunidade de eu comentar isso em Clareza. Eu nasci em Juiz de Fora, interior de Minas, né? Filho de imigrantes judeus, e como praticamente lá devia ter, sei lá, 10, 15 famílias de judeus, não existia essa noção de comunidade ou de grupo e tal, era bem disperso e tal. Quando eu venho para São Paulo, eu passo a ouvir com muita frequência a expressão, porque o sujeito da colônia judaica, porque a colônia judaica contribui muito para o Brasil. Eu falo, mas que diabo que esses caras estão falando de que colônia? Como assim? Então, é um grupo que é colonizado ou colonizador? Que estupidez é essa? Não existe colônia judaica aqui. Existem judeus. E era frequente que, inclusive eu tive um debate com um dos presidentes da República, através do rádio, né? E teve um determinado momento que ele disse qualquer coisa do tipo assim, porque vocês têm uma grande contribuição falando comigo. Eu fiquei olhando para o Camargo e falei, publicamente, ele disse, mas vocês quem? Ele falou, não, porque os judeus, eu falei, sim, mas por que você está me colocando no plural? Não tem que me colocar no plural. Eu sou tão brasileiro quanto você que é do Nordeste. Isso, então, né, é um dos maiores sistemas de rádio do Brasil, essa discussão que eu tive com esse presidente da República. Um homem que me presumo que seja de boa fé, mas muito ignorante, incapaz de compreender esse melting pot, que é a maior riqueza do Brasil. Exato. Quer dizer, você me fala desse mesmo processo lá. E muitos judeus, inclusive, acham que ficam vaidosos com essa ideia, porque a colônia não é coisa nenhuma. Quer dizer, nós todos aqui formamos, não sei se você concorda comigo, esta comunhão extraordinária de gente que tanto poderia ser paraguaio, irlandês, negro, branco, mulher, homem, homossexual, bi ou diabo a quatro, que vivem e habitam uma terra e que precisam construir um destino razoável de resiliência, de sobrevivência e de construção em termos civilizatórios. É só isso. Não sei se você está de acordo comigo. Eu acho que
beber dessas fontes extraordinárias comuns. Exato. Não, e eu acho que assim, quer dizer, nós temos a nossa historicidade, é uma historicidade repleta de violências, né, de conflitos assim, gravíssimos, Os mais brutais, né, de extermínios, né, de toda ordem. físicos, culturais. Exato. A nossa realidade atual é uma realidade muito preconceituosa ainda, fruto dessa historicidade, apesar de que De muita miséria, né? de muita miséria, né, de muita discriminação, ou melhor, de muitos resultados em função de discriminações raciais que se desdobram em sociais, né, e culturais, religiosas, enfim, e de religiosas de toda a natureza. É um apartheid mais ou menos. Exato. Mas cego no meio do tiroteio. Né? E eu acho que o grande problema é que, e que é uma questão que você colocou há pouco, quer dizer, é que a cultura que eu vejo que o outro tem, primeiro que eu vejo ele como outro. Isso. Né? E segundo, que a cultura que ele tem é uma cultura que eu menor. Não está em mim, exato. Eu estou recalcando, como você colocou. Então, quer dizer, é evidente que o resultado disso é uma ação, pode ser pelo menos uma ação violenta. Né? Eu queria, negação. Tentando sintetizar a nossa discussão, eu gostaria de fazer uma colocação e ouvir a sua. A minha é que, de alguma maneira, Nova York só é a força extraordinária que é no mundo contemporâneo, que, de alguma maneira, acabou sendo uma cidade do universo no conceito grego. Quer dizer, em que as pessoas podem ser elas mesmas e serem americanos, e serem do mundo americano. O que não significa que os Estados Unidos sejam assim. Mas o nova-iorquino, pelo menos, tem essa pretensão, tem essa intenção. Não sei se você concorda, mas eu acho que, como exemplo, ele pode nos ajudar. A ideia cosmopolita, sim, no melhor sentido, né? O cosmopolita que bebe nas suas fontes, que não trai as suas origens, mas cujos horizontes são muito maiores. Perfeito. Eu diria, o que eu acrescentaria, na verdade, seria, voltando lá no início da nossa conversa, sintetizando, é que existem países que têm instituições mais fortalecidas, né, e cujas instituições são mais fortalecidas justamente por, de certa forma, priorizarem o direito do cidadão em relação ao outro, né, tanto para se diferenciar quanto para se aproximar. Eu acompanhei, por exemplo, um pouco mais de perto, os esforços de Berlim, né, a partir da unificação, e o quanto que eles tiveram a intenção, na década de 90, de transformar Berlim nessa visão cosmopolita. Né? Quer dizer, a importância que eles deram para isso, até para tentar apagar mais ainda, se é que é possível, o passado, né, que a gente já conhece. Mas essa ideia que eu acho genial do jeito que você colocou, de uma noção cosmopolita em que você pode viver a identidade na diferença, né, ou viver, que é uma coisa contraditória, mas que deve ser contraditória, né, é que eu acho que é o mais interessante. Ontem eu estava pensando, por que é que eu não gosto da palavra diálogo? Eu acho que o diálogo, ele guarda dentro, na minha opinião, no seu bojo, a ideia de dois estranhos que se respeitam, o que eu acho que é um avanço em relação à soberania ditatorial da imposição, é um avanço, mas ainda é um distanciamento. E, por isso mesmo, me agrada muito mais a ideia de conversa, que eu creio que é firmada no propósito do caos brasileiro. Quer dizer, você conta uma história com intimidade, mas também com carinho, e não com distância. Ou seja, eu respeito você, mas mais do que respeito, eu gosto de você. Eu acho que isto é a diferença entre conversar e dialogar.